Bom dia, meus filhos. Nós vamos começar a nossa aula de português de hoje e eu vou te pedir para abrir o nosso módulo 3 na página 13. Nós vamos falar hoje sobre acentuação. Sobre a acentuação das palavras monossílabas tônicas. Vamos recordar um pouquinho do que a gente já estudou? Nós estudamos, nos bimestres anteriores, que palavras monossílabas são aquelas que possuem apenas uma sílaba. Então, nós vamos destacar aqui, palavras monossílabas, As palavras monossílabas são aquelas que possuem apenas uma sílaba, ok? Recordando isso daí. Agora, você vai estudar as situações em que as palavras monossílabas recebem acento. Então, nós já sabemos que as palavras com apenas uma sílaba são chamadas de monossílabas. Hoje nós vamos aprender quando é que as monossílabas são acentuadas, quando que elas recebem acento gráfico. Então, vamos lá, olha. Observe a cena a seguir. Leia a frase abaixo dela e responda às questões. Nós temos aqui essa cena que diz assim: a mãe da Aline sempre dá um nó forte no cadarço do tênis dela. Letra A. Contorne na frase acima as palavras monossílabas. Então, nós vamos circular todas as palavras que possuem apenas uma sílaba. Vamos lá? Uma sílaba. A. Mãe, só tem uma sílaba, eu não posso separar a sílaba de mãe. Da, só tem uma sílaba. Da. Uma sílaba só. A gente não separa. Nó. No, do. Pronto. Essas são as palavras monossílabas. E por que são monossílabas? Porque possuem apenas uma sílaba. Nós não podemos separar a sílaba dessas palavras, ok? Letra B. Releia as palavras abaixo retiradas da frase. Todas essas palavras aqui foram retiradas aqui, dessa frase. Nós vamos ligá-las de acordo com a pronúncia correta dessas palavras. Então, nós temos aqui, pronúncia forte e pronúncia fraca. Vamos lá? Aqui, nós temos dois da. Vamos voltar aqui na frase para a gente ver se a pronúncia deles é forte ou fraca. Aqui eu digo assim, a mãe da Aline, percebeu? A mãe da Aline, esse da quase que se junta com a palavra mãe. A mãe da Aline. Isso significa que a pronúncia dele é fraca, porque quase que essa palavra se junta com a outra quando a gente vai ler a frase. A mãe da Aline, percebeu? Isso é uma característica de pronúncia fraca. Então, esse da sem acento possui pronúncia fraca. Como que a gente consegue perceber isso? Quando você vai ler, parece que essa palavra quase que se junta com a anterior. A mãe da Aline, percebeu? Agora, olha esse outro dá. A mãe da Aline sempre dá um nó forte no cadarço do tênis dela. Sempre dá. Olha como esse dá é pronunciado com mais força. Então, aqui, esse dá com acento tem pronúncia forte. Agora, sempre dá um nó. Nó também tem pronúncia forte. Agora aqui, sempre dá um nó forte no cadarço. Nó e no. Então, nó, pronúncia forte. No, pronúncia fraca.
Deu para entender? Bom, vamos para a página 14. Você pôde perceber que as palavras monossílabas podem ter pronúncia, forte ou fraca. Agora nós vamos utilizar o nosso marcador de texto. Atenção! As palavras monossílabas, vai marcando aí junto comigo, com pronúncia forte, são chamadas, tônicas. Todas as monossílabas com pronúncia forte são chamadas de tônicas, monossílabas tônicas. Então, o que é uma monossílaba tônica? É uma palavra com apenas uma sílaba, por isso ela é monossílaba, que é pronunciada com força. Monossílaba tônicas são monossílabas pronunciadas com força. Já as palavras, vamos continuar aqui, As palavras monossílabas com pronúncia fraca são chamadas átonas. Então, a diferença, monossílabas tônicas, pronúncia forte. Monossílabas átonas, pronúncia fraca. Ok? Então, voltando aqui, olha. Todas que nós ligamos no fraca, da e no, monossílabas átonas, porque a pronúncia é fraca. Agora, nó e dá, monossílabas tônicas, porque a pronúncia é forte. Entendido? Vamos continuar aqui, número 2. As palavras monossílabas tônicas, da e nó, da frase da página anterior, receberam acento gráfico. Então, nós temos aqui, da tem acento agudo e nó tem acento agudo. Então, as duas têm acento gráfico. Veja a seguir outras monossílabas tônicas, outras monossílabas que também são pronunciadas com força, por isso que são tônicas, porque a pronúncia é forte. Então, olha só, lá, gás. Vai observando como que a pronúncia dessas palavras é forte, ré, mes, ti, lis, dó, nós, tu, pus, réis, céus, sóis. Monossílabas tônicas, pois a pronúncia é forte. Assinale com um X a alternativa correta a respeito das palavras monossílabas tônicas. Ao observar essas palavras aqui, que são monossílabas tônicas, nós percebemos que todas recebem acento gráfico ou que nem todas recebem acento gráfico. Olhando para essas palavras aqui, a gente percebe que nem todas recebem acento gráfico, né? O tu não tem, pus não tem, ti, lis. Então, nem todas recebem acento gráfico, mas todas são monossílabas tônicas, são pronunciadas com força. Então, o que a gente aprende aqui? Que as monossílabas tônicas podem receber acento ou não, nem todas têm acento gráfico, correto? Então, vamos marcar isso aqui agora. Olha a regra da acentuação das monossílabas tônicas. Quando que eu posso acentuar uma monossílaba tônica? As monossílabas tônicas terminadas em, vamos lá, a ou as, como é o caso aqui, de gás e lá, então terminadas em a ou as. As monossílabas tônicas terminadas em e ou es, como é o caso de ré e mes, es. As monossílabas tônicas terminadas em o
ou os, como é o caso de dó e nós. E as monossílabas tônicas terminadas em ditongos, como ou és, el ou els, oi ou ois. O que é ditongo, tia Verônica? Vamos relembrar. Ditongo é o encontro de duas vogais numa mesma sílaba. Então, aqui eu tenho duas vogais, e I, é um ditongo, duas vogais na mesma sílaba. E U, ditongo, duas vogais na mesma sílaba. O e I, ditongo, duas vogais na mesma sílaba. Então, as monossílabas tônicas que terminam em ei, el, oi, ou no plural, és, els, ois, recebem acento gráfico, assim como as que terminam em a ou as, e ou es, o ou os. Como, por exemplo, gás, mês, dó, réis, céu e sóis. Então, você observou aqui que eu tenho 3 vogais, a, e o. Estão faltando as vogais i e u. Isso significa que as monossílabas tônicas terminadas em i e u, vem comigo. Observe o esquema a seguir. Ti e bis, terminadas em i e is. Tu e pus, terminada em u e us. As monossílabas terminadas em i ou is. Deixa eu endireitar aqui, pera um pouquinho, deixa eu consertar aqui que ficou torto, As monossílabas terminadas em i ou is. E as terminadas em u ou us, atenção, não são acentuadas graficamente. Por isso que ti, bis, tu e pus não receberam acento. Então, voltando aqui para a gente finalizar a compreensão. Monossílabas tônicas, aquelas que são pronunciadas com força, só são acentuadas quando terminadas em a ou as, e ou es, o ou os, ei, el, oi, ou no plural, eis, els, ois. Somente nessas terminações elas recebem acento. E quando que não recebem acento? Quando terminam em i ou is, u ou us. É isso. A nossa atividade de hoje, de língua portuguesa, não temos muitos exercícios, somente a questão aqui de marcar e da página anterior de ligar, e fica aí então para você reler as regras, a acentuação, essa aqui do quadrinho amarelo e essa aqui de baixo das terminações. Releia em casa para fixar, para memorizar, ok? Para que todas as vezes que a gente for fazer uma atividade, você já relembre, você consiga lembrar da regra, quando que as monossílabas tônicas são acentuadas e quando não são acentuadas, ok? Um beijo para você, até a nossa próxima aula, se Deus quiser.